Olá pessoal, vamos iniciar então mais uma aula, né? Então hoje dando continuidade ainda ao conceito, né? A parte, na verdade, de bioeletrogênese, né? Que é a geração de eletricidade no corpo humano, né? Vamos falar hoje de músculo, né? Então a estrutura, tá, dos músculos do nosso corpo humano e como o movimento realmente acontece, tá? Então a eletricidade que a gente já tinha discutido antes, ela é importantíssimo para gerar, na verdade, o movimento no corpo, tá? Então nós temos no nosso corpo os músculos esqueléticos, músculos cardíacos, músculos lisos, né? E é a eletricidade, na verdade, os comandos que vêm do sistema nervoso central através de impulsos nervosos que permite o movimento. Tá? Então, nessa aula nós vamos abordar especificamente a estrutura, então, de uma fibra muscular, né, a unidade motora, tá, e como realmente a contração muscular acontece. Né? Então, vamos passar por essas diferentes fases. Então, primeiro, músculo. Músculo, só músculo esquelético, né? Como eu já havia dito, existem mais de 600 no corpo humano, que permite todos esses tipos de movimento. Essa grande quantidade de músculo permite movimentos cada vez mais complexos. Assim, se a gente pegar dos organismos mais simples na evolução, né? Dos organismos desde a origem ali dos animais até os seres humanos, entre outros organismos complexos que existem ali na natureza, você vai ver que nós realizamos movimentos bem mais específicos, por exemplo, movimento de bochecha, expressão facial, isso é permitido por músculos. Por exemplo, um cirurgião vai fazer uma cirurgia, né, e você tem lá um uso do bisturi, consegue movimentar pequenas distâncias, né, realizar movimentos bem coordenados e complexos, muitas vezes de pequenas distâncias. Tudo isso é permitido de que forma? Pela quantidade de músculos que nós temos no corpo. Né? Então, se pegar os organismos mais antigos, né, lá um quinidário, uma planária, por exemplo, né, são linhagens muito antigas ali dos metazoários, dos animais, né, você não tem movimentos tão complexos. Então, assim, essa grande quantidade de músculo está relacionada à complexidade. Tá? Então, a gente tem tanto músculo, nossos movimentos são extremamente complexos e esses músculos fazem parte de na verdade, formam uma grande porcentagem da nossa massa corpórea. Então, de 40 a 50% todo o nosso peso ele é composto, na verdade, por esses músculos. Então, as funções desses músculos: gerar força, gerar locomoção, permitir a respiração, sustentar o próprio corpo, produzir calor em situações em que a gente está com o corpo muito frio, a temperatura corporal está caindo, né? Então, por exemplo, esse tremor, essa tremedeira que acontece quando está muito frio, seria essas contrações involuntárias da nossa musculatura com o objetivo de produzir calor. Então, todo movimento que a gente realiza produz calor, né? A parte da energia é perdida na forma de calor, então isso mantém a nossa temperatura corporal acima da temperatura do ambiente, porém muitas vezes você sobreaquece e aí você soa ou você cai a temperatura, o corpo tem como um mecanismo contrair involuntariamente os músculos para produzir maior quantidade de calor, tá? Então, a musculatura, ela se movimenta, como eu já havia dito, através da conexão com o sistema nervoso. Então, você tem neurônios motores que chegam até as fibras musculares. Olha a estrutura, que interessante, né? Então, aqui são neurônios. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é uma fibra muscular. Uma fibra muscular é uma célula, né? As células musculares, elas têm mais de um núcleo, algumas vezes, né? Principalmente as esqueléticas, muitas delas apresentam mais de um núcleo, né? Então você tem a conexão do sistema nervoso com uma célula muscular. Se você dissecar uma célula muscular, abrir ela dentro do citoplasma, você vai ter toda uma organização também, né? Então aqui em maiores detalhes, você vai ter o retículo, que a gente chama retículo endoplasmático nas células, que vocês viram lá em biologia celular. Aqui você tem o retículo sarcoplasmático, aqui ilustrado em amarelo. Você tem os túbulos T, que a gente vai falar deles daqui a pouco, e você tem uma disposição de vários tipos de proteínas formando estruturas contráteis. Isso daqui é uma estrutura contrátil que a gente chama de sarcômero, né? Então, uma fibra muscular, ela apresenta uma disposição. Que forma esse sarcômero? Proteínas. Actina, miosina, troponina, tropomiosina são as principais proteínas
do sarcômero. Então, assim, essas proteínas elas estão dispostas numa organização perfeita que permite realmente a contração muscular. Então, se a gente pensar como que o músculo contrai, o impulso nervoso do sistema nervoso chega através dos neurônios, passa para a fibra muscular através de uma junção que a gente chama de placa neuromotora ou junção neuromuscular. Esse potencial de ação ele vai caminhar por dentro dos túbulos T, tá? Na verdade, você vai levar a despolarização para as regiões mais profundas da célula muscular através do túbulo T. Então, ele caminha, esse impulso nervoso ele vai caminhar, né, por dentro dos túbulos T, levando a despolarização do retículo sarcoplasmático, aqui em amarelo, e essa despolarização abre canais de cálcio. O cálcio ele é solto, na verdade, aqui ó, o cálcio ele é solto do retículo sarcoplasmático em cima das proteínas. As proteínas do quê? Do sarcômero. É assim que o músculo contrai. Tá? Então, assim, o cálcio, como eu já havia dito para vocês, ele é um cofator enzimático. Uma vez que o cálcio se liga a algumas proteínas, ele liga a proteína. Né? Porque é cofator enzimático, é como se fosse um interruptor celular. Quando o cálcio está presente, pronto, a proteína tem um certo movimento, realiza um trabalho útil, que a gente chama, né? Ou, quando o cálcio é retirado, não realiza-se o trabalho útil, ou seja, a contração não acontece. Tá? Então, se a gente olhar por dentro um sarcômero é feito dessa forma, que é estruturado da seguinte forma. Você tem aqui vários tipos de bandamento, a gente não precisa se preocupar tanto com esses padrões de bandamento. O que eu quero de vocês é que vocês saibam que é a linha Z, né? Então você tem duas linhas Z para formar um sarcômero, e a linha M, né? Então aqui, ó, você tem proteínas que ficam ancoradas à linha Z e proteínas que ficam ancoradas à linha M, tá? Então a gente já vai ver essas proteínas daqui a pouco. Então assim, o que o sarcômero faz? Bom, o sarcômero ele encurta de tamanho. Basicamente, quando a contração muscular acontece, o sarcômero encurta nesse sentido e o outro lado nesse sentido. Então você aproxima a linha Z em ambos os lados do sarcômero do que? Da linha M. Então aqui você tem um músculo relaxado e aqui você tem um músculo contraído. Tá vendo que a linha Z se aproximou, nesse caso, das linhas M? Então você imagina milhares de sarcômeros, um enfileirado na frente do outro, né? Milhares, talvez até milhões de sarcômeros. E como que acontece a contração? Contração é encurtamento do próprio músculo, né? Então você aproxima todas as linhas Z das linhas M. Então o músculo encurta e assim a contração muscular acontece. Tá? Bom, o que vai acontecer? Como que acontece efetivamente a contração muscular? Então aqui representa para vocês toda a estrutura interna. Deixa eu só ver aqui, tá? Então o sarcômero, quando a gente está falando lá das linhas Z e linha M, você tem lá dentro as fibras musculares, né? Que seriam, não, desculpa, muscular não, as proteínas que formam as fibras musculares e os sarcômeros. Então aqui você tem a miosina e aqui você tem a actina. Então a miosina forma essas cabeças aqui, né? E aqui você tem em vermelho a actina. Sobre a actina você tem outros complexos proteicos. Você tem a troponina e você tem a tropomiosina. Tá? Então olha que interessante como uma contração muscular acontece. A contração muscular acontece quando essas cabeças da miosina puxam nesse sentido aqui, ó, a actina. Então como que vai ser puxado? Quem vai ligar isso vai ser exatamente o cálcio. Então o cálcio vem, se liga à troponina, a troponina muda sua conformação, afasta a tropomiosina e permite a ligação da miosina com a actina. Então a contração muscular acontece por uma ligação direta entre actina e miosina. Então basicamente aqui você tem um mecanismo em que a actina e a miosina se ligam, contrai. Quando elas se soltam, relaxa. Quando as duas se ligam, contrai. Quando as duas se soltam, relaxa. Quem controla todo esse mecanismo é o cálcio. Então o cálcio vem, se liga à troponina, a troponina desloca a tropomiosina, permite a ligação da actina com a miosina. Então esse slide anterior representa exatamente isso. Ó.
Então aqui você vê esse processo desde da ligação do, de um neurônio com a célula muscular. Então, ó, resumindo todo o processo, você tem aqui um neurônio motor, vem um impulso elétrico pelo neurônio motor, chegando aqui, no que a gente chama de placa neuromotora ou junção neuromuscular, que nada mais é que o quê? Uma sinapse, que lembra perfeitamente a sinapse. Você tem canais de cálcio aqui. Esses canais de cálcio, quando o impulso chega bem no limite daqui do encontro da placa neuromotora, os canais de cálcio são abertos, o cálcio entra, se liga às vesículas aqui, que tem o quê? Neurotransmissores. Essas vesículas são empurradas em direção à fenda aqui, sináptica, por quê? Por conjuntos de proteínas que foram ativadas pelo cálcio. O neurotransmissor é liberado na fenda sináptica e atua no quê? Em canais aqui sobre a fibra muscular, alguns canais de sódio. Esses canais de sódio se abrem e a fibra muscular é despolarizada. A despolarização, ela caminha por interior do que? Dos túbulos T, até as regiões mais profundas da fibra. Essa despolarização, quando está chegando próximo ao retículo sarcoplasmático, que é isso daqui, né? Que é o retículo sarcoplasmático, abre canais dos retículos sarcoplasmáticos. Canais do quê? De cálcio de novo. O cálcio é liberado, então, sobre os sarcômeros. Uma vez que o cálcio chega e cai sobre o sarcômero, ele se liga à troponina. Aqui a troponina. A troponina, então, muda de conformação, desloca a tropomiosina. A tropomiosina permite, então, a ligação entre a actina e miosina. Quando a actina e miosina se liga, a miosina ela puxa a actina. E assim a contração muscular acontece. E qual é a energia disponível para contração muscular? Então, ao longo do músculo está cheio do quê? De ATP. Então, vejam de novo esse processo, quem não entendeu, tá? E é isso que acontece. Então, quando o cálcio cai lá na troponina, aqui liberado por quem? Pelo retículo sarcoplasmático, o cálcio se liga à troponina, ela vai se deslocar à tropomiosina, actina e miosina se liga e a contração muscular acontece. Tá? Então, esse processo, pessoal, é totalmente cíclico. Você tem ciclos de contração. Então, aqui representa o ciclo de contração. Só que já resumido, né? Então, que só não está mostrando tanto o cálcio, está mostrando mais o ATP. Então, o que acontece? Quando você liga a actina e miosina, puxa o quê? A miosina puxa a actina. E aí você gera esse ciclo de contração. Então, aqui vai, puxou aqui, aquele ATP foi liberado. Né? Então, você usa um ATP para realizar esse trabalho útil. Então, para a miosina puxar a actina, tem que ser utilizado um ATP. Então, ó, hidrolisou o ATP, ADP mais P, o P fica ligado à miosina e acontece a puxada. Puxou aqui. Depois esse ADP se solta, outro ATP tem que se ligar, né, à cabeça da miosina para que aconteça o quê? Para que ela consiga soltar a actina. Quando o ATP vem aqui, encostou, soltou, hidrolisa de novo, puxa. Tá? Então é necessário ter muito ATP para esse ciclo se manter. Então veja como isso é cíclico. Ó. Vem um ATP, ATP se liga, a energia dele é utilizada para ligar a actina e miosina e puxar. Para que desgrude a actina da miosina, precisa vir outro ATP, desgruda, a energia ela é liberada novamente, se une e puxa. Vem outro ATP, se une e puxa, outro ATP, se une e puxa, outro ATP, se une e puxa, outro ATP, se une e puxa. E assim vai vendo ciclos de contração. E o músculo vai ficando cada vez mais contraído. Tá? Então você precisa de vários desses ciclos aqui para ter apenas uma contração. Isso é um ponto importante também. Para você fazer aquela contração bem forte, você na verdade tem vários ciclos de contração aqui. Né? E usa muito, mas muito ATP. Muita energia. Ok? Depois que acontece então toda a contração, as bombas de sódio, a bomba de cálcio, ela restaura o cálcio aonde? Dentro do retículo sarcoplasmático. Então todo o cálcio ele tem que ser enviado. Depois de você contrair o músculo, né, fica cheio de cálcio dentro do citoplasma da sua célula muscular. Esse cálcio tem que ser reabsorvido.
Para que aconteça a reabsorção do cálcio, você tem que ativar essas bombas de cálcio. Tá? E o cálcio tem que ser enviado novamente para onde? Dentro do retículo sarcoplasmático. Tá? Pessoal, só para finalizar aqui, um ponto importante é o seguinte: são as miosinas e as actinas que, na verdade, a miosina que puxa a actina. Aqui lembra do sarcômero que eu estava falando antes? A miosina ela fica aqui ligada, na verdade são feixes ligadas à banda M. E a actina são feixes ligados aqui à linha Z. Tá? Então, isso daqui que a gente está vendo, nesse ponto, forma exatamente na verdade, forma aquelas linhas ali ligadas à banda, né? Z e M. Tá? Então, o que isso significa? Significa que a actina e miosina que realiza a contração muscular, ela está disposta nessas linhas dentro do sarcômero. Então, o sarcômero ele é feito por, basicamente, ele é composto por, né, proteínas actina e miosina. Tá? Por isso que acontece o encurtamento do sarcômero, como eu já tinha dito para vocês antes. Ok? Então, esse é o processo de contração muscular. Estudem bastante isso, isso é muito importante.